sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu queria agradecer novamente ao professor André, né, pela participação, por ter topado compartilhar conhecimento com a gente aí, ainda mais sobre um tema que eu sou suspeita de falar que eu gosto bastante. E agradecer ao Pedro, né, o Pedro Paulo, que tem 3 Pedros aqui no nosso grupo, por ter feito esse convite, né, o Pedro, se não me engano, é orientando do professor André. Então, o nosso convidado de hoje é o professor Dr. André Ricardo. É Gidini ou Gidini, André? Gidini. Gidini. Isso. E o professor, ele é atualmente professor magistério superior da UFAC, na Universidade Federal do Acre. Ele possui doutorado em Ciências Biológicas, Biologia de Água Doce e Pesca Interior pelo INPA, que foi em 2011, o doutorado do professor. E ele tem experiência com ecologia e taxonomia de zooplâncton, com ênfase em caudóceros, e agora começou a trabalhar com zoo geral, né, prof? O professor vai falar um pouquinho para a gente sobre perspectivas do estudo do zooplâncton na Amazônia Ocidental. Eu vou deixar ele se apresentar melhor e poder falar um pouquinho para vocês. Beleza, obrigado. Deixa eu colocar aqui o slide. Entrar aqui. Aí, peraí. Foi. Só compartilhando a tela aqui. Olha, a Sorana já postou um negocinho aqui. Acho que vou deixar para o final sua pergunta, amiga. Então, tá na tela inteira o slide para vocês? Tá. Clica em ocultar aí, prof. Para sumir essa barrinha. Tá, só um pouquinho. Aí, Beleza. Obrigada. Deixa eu só mudar aqui o layout também do... Beleza. Então, pessoal, queria primeiramente agradecer o convite. Eu fico muito feliz sempre de falar de zooplâncton, de participar dessa área que é minha área de formação, é minha área de atuação. Eu sou o André Ricardo, como a Thay já me apresentou, e eu coloquei meu e-mail logo na tela de inicial para vocês anotarem, depois vocês têm os slides também. Eu não coloquei nos slides que foi enviado antes, me perdoem, mas depois eu também posso pôr aí no chat para quem quiser, para vocês entrarem em contato, né, para vocês irem atrás do que vocês quiserem, tá? Vocês podem entrar em contato com a gente o tempo todo, a gente tenta atender aí o máximo possível para a gente unir esforços, para a gente continuar esse estudo desse grupo, que é um grupo bastante interessante, bastante diverso, bastante importante, e que desafia a gente o tempo todo, né? Especialmente, né, quando a gente começa a entrar em locais diferentes que vão aparecendo bastante coisas que a gente não esperava, né? Então, é sempre uma surpresa. Eu faço parte de um laboratório aqui no UFAC, que é o Lab Limno. É um laboratório bastante antigo, né? O centro que eu trabalho na UFAC já tem mais de 30 anos, e o laboratório também já tem uma história de 30 anos. Ele foi fundado pela professora Rosélia, que é a primeira aí da foto, que atua na área de fitoplâncton. Ela é a sócia fundadora, que a gente chama. O laboratório também conta com a professora Eliette, né, que trabalha na área de biogeoquímica. A gente está com uma pesquisadora visitante, né, que tem uma permanência temporária no laboratório, que é a professora Sheila, que está vindo, né, da USP, trabalha com paleolimnologia e dinâmica de nutrientes, e eu, que trabalho com ecologia do zooplâncton, né, e essa nova geração do laboratório, que é a professora Eliette, a professora Sheila e eu, estamos aí há 4 anos, mais ou menos, que a gente reativou o laboratório e reiniciou as atividades que estava um pouquinho mais parado, até porque a professora Rosélia já está caminhando para aposentadoria, agora ela está só atualizando os registros e organizando as amostras e publicando os trabalhos, né, concluindo a sua trajetória aí dentro de pesquisa no fitoplâncton, mas também contribui bastante até hoje. Bom, eu sou mestre e doutor em Biologia de Água Doce e Pesca Interior. Eu me formei na PUC do Paraná, né, no bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas, e desde
do segundo período da faculdade que eu trabalho na área de limnologia. Eu comecei passando pela ecologia do fitoplâncton, que foi a minha primeira experiência, meu primeiro projeto, meu primeiro artigo, mas eu ainda acho que trabalhar com fitoplâncton é um pouco alucinação coletiva, porque é muito difícil identificar as algas. E aí, no terceiro período da graduação, eu comecei a trabalhar com zooplâncton, e acabou caindo que eu ia, né, eu era mais com dois colegas, né, o Dr. Dr. Gilmar Pebich Neves, que hoje trabalha na Federal de São Carlos, com ecologia do zooplâncton e taxonomia também, e o Dr. Lineu de Brito, que trabalha no CETAS, no Paraná, né, na parte de oceanografia. A gente era estagiário junto do laboratório, e por uma ocasionalidade do destino, eu fui sortear o grupo que eu ia trabalhar, porque a gente tinha um cargo muito grande de amostras para dar conta, e eu sorteei Cladóceros e fiquei Cladóceros desde aquela época até atualmente, tá? Então, eu atuo na área de ecologia do zooplâncton, mas a minha ênfase favorita é Cladóceros do ponto de vista da biologia e da taxonomia, né? O Gilmar Pebich Neves continua trabalhando com o zooplâncton geral, mas a pegada dele é mais copépodas, né? E o Linneu hoje está trabalhando com organismos marinhos, né? Também dou uma passeada pela limnologia, porque a gente tem que trabalhar isso, né? São as nossas variáveis abióticas. E tem um pezinho meu também no ensino de ciências e biologia. A minha área de concurso aqui na UFAC é essa, na verdade, não é ecologia, é ensino de ciências e biologia, e eu tento dar foco também em metodologias de ensino-aprendizagem. Desde que eu me formei, na verdade, eu sempre tento atuar tenho um pé na pesquisa de ensino e um pé na pesquisa de ecologia, sendo, né, sempre tentando dividir isso aí. Bom, em 3 anos de atuação no Lab Limno, né, eu conto 3 anos porque a gente levou um tempo para organizar, eu tenho algumas crias já, então eu já orientei de mestrado a Ronilda, que concluiu o ano passado. A Ronilda trabalhou com zooplâncton de geral em igarapé urbano, né, e nós estamos com 2 artigos em preparação, que devem estar saindo esse ano, né, submetidos nos próximos meses. Ela está aqui na sala, qualquer coisa, já vou dar uma cobrada aí na revisão. E também orientei no mestrado de ecologia também aqui na UFAC, o Guilherme, que está concluindo agora, que trabalhou mais específico com cladóceros associados a macrófitas aquáticas. E a gente está com um artigo com ele, que a gente fez com ele, que já foi aceito agora, que é o artigo de composição geral, e a gente está com o artigo de dinâmica de macrófitas em preparação, né? E aí eu tenho uma turma de iniciação científica que estão aqui também, né? Que é a Andressa, a Larissa e o Pedro. Eles estão comigo desde o ano, um pouco mais de um ano. A gente começou com o PIBIC no ano passado e eles estão trabalhando com múltiplas coisas, né? Esses meninos, eu sempre falo que eles são, na verdade, a grande surpresa de 2019, 2018, 2019, porque eles estão trabalhando em três trabalhos ao mesmo tempo, e um deles é o que eu estou apresentando para vocês hoje, né, que é o Revisão de Estudos no Acre. Depois eu vou explicar por que a gente pensou nele. Esse artigo já está finalizando a preparação dele, já foi traduzido, a gente deve estar submetendo no começo da semana agora, e eles estão trabalhando com zooplâncton em igarapés temporários de uma reserva extrativista aqui no Acre, né, e eles estão trabalhando num artigo de composição dessa mesma reserva, e a gente embarcou agora no mundo da diversidade funcional nesse mesmo local, e os meninos também atuam com extensão, né? Eles têm um projeto muito bonito nessa reserva que chama Casumbá Iracema, onde eles trabalham educação ambiental. E o ano passado a gente ganhou mais uma adição, que é o João Pedro, que é um aluno mais novo do laboratório. Ele está no 2º ano da graduação dele, que vai focar mais na parte de diagnóstico ambiental e qualidade da água. Então, eu acho que eles estão todos aqui online. Se eles não tiverem, corta as bolsas, estou brincando. Eu sempre gosto de dar um contexto, né, do que a gente tem feito em limnologia e zooplâncton, para a gente entender mais ou menos o nosso cenário, né? Então, a gente
tem sempre que trabalhar pensando no que a gente tem hoje sendo feito e qual é o esforço, né, que a gente tem feito para atingir esses dados, para conseguir essas coletas, né? Então, aqui eu sempre gosto de trabalhar com esses gráficos do Google Trends. É uma coisa que eu sempre começo falando, né? Isso aqui é quantas vezes o termo limnology foi acessado nos últimos anos, desde 2004, numa estatística bem generalista do Google, tá? Só para a gente ter uma ideia de que a procura pelo termo diminuiu muito nos últimos anos. Né? A gente percebe isso, quem trabalha com a área de limnologia percebe isso. Né? A gente parece que perdeu-se o interesse em pesquisar limnologia, que vai completamente ao oposto do que a gente tem visto de necessidade de pesquisa, né? Porque os corpos hídricos estão cada vez mais sendo degradados, né? Então, aqui é um gráfico que eu sempre gosto de mostrar essa diminuição da procura e também que o Brasil ainda está numa faixa, né, relativamente moderada de pesquisa com relação a essa área, né? Então, assim, esse número de pesquisas no Google está sendo aqui extrapolado para o número de publicações, número de pós-graduações e por aí vai, né? Aqui é a mesma história para o zooplâncton, né? Então, a gente também percebeu uma diminuição de interesse por zooplâncton, e esse interesse se reflete como, a gente, né, a extrapolação do Google Trends, a gente está usando na ideia de que se as pessoas estão pesquisando menos essa palavra, logo o interesse está sendo diminuído, e a gente tem observado isso na procura pelos cursos de pós-graduação, né, na procura né, na criação de novos grupos e também na formação de pessoal, né? Então, a gente tem, não sei quem trabalha aí mais perto dos pesquisadores de forma Brasil, a gente percebe que cada vez tem menos pessoas para a gente consultar. E se vocês observarem essa curva, ela está quase querendo começar a aumentar no finalzinho dela, tá? Então, a gente teve um período muito grande de pesquisas com zooplâncton entre 2004 e 2008, e isso começou a dar uma diminuída no começo dessa década, no ano 2010, até 2015, mais ou menos, e agora, mais para o final, a gente tem visto um aumento e uma retomada dessa área de pesquisa, que tem sido, claro, bastante positiva. E no Brasil, essa pesquisa por região mostra uma coisa bem interessante, né? A gente vê que a região que tem mais interesse nesse termo, zooplâncton, eu coloquei em inglês por causa do número de publicações estarem sendo feitas em inglês, mostra que a região norte e uma parcela do nordeste está bem atuante, tá? É onde essa pesquisa está sendo mais procurada, mas observe que o interesse também diminuiu bastante. E isso mostra um pouco o cenário que eu vou apresentar para vocês nos resultados dos artigos que a gente tem aqui, que eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma, né, vou tentar ser também um pouco breve, para a gente não ter problemas. Demora muito, né? Então, a limnologia no Acre, ela tem basicamente foco em sistemas de interesse econômico e social, né? As dissertações são essencialmente vindas do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais da UFAC, que é o PPG que eu faço parte, que eu tenho, né, participado mais de perto, embora alguns outros PPGs, como Ciência e Tecnologia da Amazônia, às vezes aparece alguma coisinha de limnologia, e também as doutorado para o Bionorte, que também é um programa que está com uma procura muito baixa, e a entrada e a saída de estudantes diminuiu muito nos últimos anos. Mas a maior dificuldade nossa está no número de publicações de zooplâncton e limnologia aqui. A gente tem pouca coisa publicada. Eu não vou dizer feita, porque deve ter muita literatura cinza, mas muitas publicações estão perdidas, né? São artigos antigos ou artigos parciais, onde o zooplâncton, onde a limnologia aparece como se fosse um pedacinho. A gente tem um grupo que força muito na geomorfologia dos ambientes em climatologia, que também parou nos últimos anos, e a gente sentiu uma ausência de uma compilação,
né? Então, a gente não via um esforço para, então, o que eu tenho feito até hoje, né? O que já foi feito? E o tempo mais, os anos onde o maior número de publicações saíram de zooplâncton nessa região que a gente chama de Amazônia Ocidental foi entre 1990 e 2005. Então, a gente pensa que não, mas 2005 é 15 anos já, né? Então, a gente tem esse buraco aí, né? Vocês vão perceber isso nos estudos, tá? Para quem não conhece o Acre, né, eu acho que poucos, só tirando a galera que é daqui, o Acre é um estado bem pequenininho, e eu sempre gosto de localizar o Acre do ponto de... Eu sempre uso figuras de processamento para vocês perceberem o quanto do Acre é ocupado. Tá? O Acre é um estado pequeno, novo, recente, né? A gente não era... Foi o último estado a ser integrado no país. E se vocês olharem para essa imagem, vocês vão perceber claramente que a linha branca aqui em cima, eu acho que não tem como apontar, né? Mas, enfim, a linha branca aqui em... Peraí, deixa eu ver se eu lembro como é que foi. A linha branca em cima, superior, é o limite geográfico dele em relação ao Amazonas. Se vocês seguirem um pouquinho para baixo, vocês vão ver uma linha mais clarinha, que é a rodovia, a BR-364, que é uma rodovia, uma BR que corta o Acre, ligando as duas maiores cidades do Acre, né? Então, eu tenho no lado direito de vocês a região de Rio Branco e a região, né, mais habitada do estado, e lá no outro extremo eu tenho a região de Cruzeiro do Sul, que é bem menos habitada, e nesse meio caminho, toda a parte de ocupação do estado está ao redor dessa BR. Se vocês olharem para baixo, é tudo verde, tá? Então, eu tenho tem bastante espaço ainda, tem bastante área verde, bastante reserva aqui no Acre. Mas, hidrologicamente, a gente tem dois grandes sistemas. Eu tenho o sistema do Juruá, que está à esquerda de vocês, do rio Juruá, fluente da margem esquerda do rio Amazonas, lá em cima, né, não aparece aí. E eu tenho o rio Purus, que está aí no meio do estado, né, que também é afluente da margem esquerda do Amazonas, Solimões Amazonas. E mais para cá eu sempre destaco essa região do Acre, né, que é a região que está mais à direita da tela, nessa região onde eu tenho Rio Branco, né, a capital está aí, e eu tenho também o Rio Acre, que é um tributário do Rio Purus, que também tem um esforço amostral maior, né, a sua bacia tem um esforço amostral maior. Mas vocês vão perceber que a distribuição de estudos tem uma relação direta com essa ocupação, tá? Então, esse resultado aqui o que a gente vai falar aqui é o artigo que os meus alunos de iniciação científica, mais a Ronilda, a pesquisadora Ronilda, que terminou o mestrado ano passado, produziram, né? Esse que a gente está terminando de mandar ele vai só mudar de nome agora, mas a gente começou, quando eu vim para cá, eu pensei assim, a gente precisa descobrir o que já tem feito, né? Então, a gente fez um grande levantamento, voltamos no passado para ver o que eu tinha de zooplâncton feito, né? Então, a gente pegou todos os estudos, não necessariamente estudos que estão completamente no território do estado do Acre, mas estudos que têm uma relação direta com esses dois sistemas, né? E aí, se vocês olharem nesse mapa, esse mapa é o mapa do artigo, vocês vão perceber que a concentração de estudos está na região de Rio Branco, à direita de vocês, que é a mais povoada, e na região de Cruzeiro do Sul, à esquerda, que também é a segunda região mais povoada. E no meio do caminho eu não tenho nada. Então, eu tenho um buraco aí de informações a respeito de estudos de zooplâncton. São poucos estudos também, tá? A gente não está falando dos 50, 70 estudos, a gente está falando de 20, né? 20, 25. Então, os ambientes que foram amostrados são esses, né? Dentro da bacia do Purus, alguns lagos, né? O Lago Amapá, por ser aqui bem pertinho de Rio Branco, e você ir de carro, é o campeão de estudos, né? Então, a pesquisadora Eleike Kepler, que é lá de Cruzeiro do Sul, ela tem bastante estudos que foram feitos no Lago Amapá,
E no sistema Juruá eu tenho uma grande quantidade de estudos voltados em pequenos igarapés e lagos de menor tamanho, né? Considerando que o sistema hidrológico lá é bem distinto. Mas no próprio Juruá eu não tenho estudos feitos no Rio Juruá, né? Então a gente tem essa lacuna aí. E se vocês observarem os anos, né, a gente tem aí estudos basicamente estão concentrados na década de 90 e no começo dos anos 2000, né? Mais recentemente que teve um esforço em 2014, 2017, mas é um trabalho ou outro, né? Então a gente tem essa real necessidade de, né, o que isso dá para o cenário aqui nessa região que eu estou chamando de Amazônia Ocidental é uma coisa bem, não é preocupante, é um reflexo do nosso esforço de pessoa, né, de pessoal. A gente tem pouca gente fazendo estudos e poucos estudantes também sendo orientados dentro desse universo do zooplâncton. Então, hoje, a gente tem, de todos esses estudos que foram feitos, os estudantes, os autores do trabalho compilaram uma lista, né, e alguns táxons sobrepondo, outros não chegaram em nível específico, mas, de maneira geral, a gente tem 147 táxons de rotíferos já registrados, 14 de cladóceros e 4 de copépodes. Então, é uma situação bem interessante da gente ver, especialmente considerando que a professora Elay Kepler, o grupo que ela tem mais afinidade, especialidade é rotífero, né? Então, a gente tem para um estado com uma alta diversidade de ambientes, 14 cladóceros registrados e 4 copépodes. É muito pouco, né? Nesse estudo que os estudantes produziram, nesse levantamento, a gente não contemplou deslocamentos amostrais, porque a gente não ia ter tempo hábil para fazer esse levantamento. Então, amostras do Acre que foram para outros locais e foram entraram em revisões taxonômicas não foram contempladas ainda. Isso vai ser a segunda parte desse estudo que a gente vai começar a pensar agora. O Lago Amapá, então, sai na frente, né? O Lago Amapá é aqui bem pertinho de Rio Branco, você chega de carro, é um lago de ferradura, né? Um sistema de ferradura, e é um lago que tinha uma praia que era para balneário também, hoje está menos usado, né? Ele foi degradado bastante, mas ele é o campeão de estudos para cladóceros e copépodes. Então, ele é o que tem o maior registro de espécies, como se fosse o lago de maior diversidade, quando na verdade a gente sabe que é um fruto do esforço amostral que foi feito nele, né? A mesma coisa vale para rotífero. E isso é uma coisa que a gente sabe, quem trabalha com zooplâncton sabe. Quanto mais você coleta, mais o bicho você encontra, até a hora que você estabiliza a tua curva coletor. Então, obviamente que isso é só para mostrar para vocês que a concentração de estudos no Lago do Amapá teve um impacto relativamente importante na definição da composição no estado. Esse estudo é um dos estudos, eu não coloquei eles em ordem de publicação, tá? Eu selecionei alguns estudos para a gente poder apenas conhecer alguns dos resultados que foram trabalhados, né? Esse estudo trabalhou um pouquinho sobre a questão da distribuição vertical, né, do zooplâncton, e foi feito em 2 lagos, no Amapá e no Pirapora. Se vocês observarem, ele tem um certo padrão. Então, a gente tem aí algumas espécies, como, por exemplo, Moena minuta, né, o bicho está o ano inteiro no lago, né, e ele está em quantidade igual na superfície, no meio e no fundo do lago, considerando que o Lago Amapá não é um lago muito profundo, tá? Mas a gente tem alguns padrões bem interessantes, né, por exemplo, mesocíclopes meridianos, que necessita de revisão e confirmação taxonômica, ele vai aparecer algumas vezes, né? E aí a gente tem uma maior concentração de zooplâncton, de espécies de zooplâncton, nos meses de abril a julho, que são, aí entra a grande história, né? É o final do período chuvoso,
não é o ápice da estação de chuvas aqui, é o final, né? Depois que choveu bastante, você tem aí uma concentração desses bichos. Enquanto no período mais seco, que seria agosto, setembro, aí a gente tem, né, uma redução na profundidade dos lagos, a gente tem uma diminuição, uma diminuição de composição do zooplâncton, né? Esse estudo tem alguns resultados interessantes quando a gente pensa na ideia de que existe uma sazonalidade por trás, né, da distribuição vertical do zooplâncton, né, nesse tipo de ambiente. Porém, vocês vão perceber nos próximos estudos que, assim, quando eu falo em Amazônia, quando eu penso no sistema Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Tapajós, Rio Purus, eu estou pensando num sistema hidrológico relativamente estável. Em qual sentido que eu estou falando estável? Ele tem um pulso hidrológico, ele tem um ciclo sazonal bastante definido. Então, eu tenho um período de enchente longo, depois ele atinge o máximo de cheia, né, um período de águas altas, depois isso começa a vazar, que é a vazante, até o período de seca, isso se repete ano a ano com uma certa variação. Aqui no Acre, nos ambientes do Acre, essa variação ela não é tão determinística. O que mais influencia a maior parte dos sistemas ainda é a chuva, a ocorrência de chuva local. Claro que existe um efeito de represamento do Purus, do Amazonas por si só e do Juruá também. Eu tenho um período de cheia, mas a flutuação do nível é muito alta. Então, a dificuldade de se obter um padrão sazonal é bastante evidente, tá? Esse estudo foi um estudo bem curioso, da Maria José. Eu tenho essa mania de referir as pessoas pelo primeiro nome, tá, pessoal? Vocês estão muito acostumados, não sei se vocês estão acostumados, tá? Vocês podem depois pegar o trabalho, né, disponibilizado aí na internet. Mas esse aqui trabalhou com 5 lagos de ferradura, né? Não sei se vocês sabem o que se refere lagos de ferradura. Deixa eu só voltar aqui rapidamente. Não tem essa imagem. Né? Então, assim, o rio Juruá e o rio Purus são rios bastante sinuosos, né? Então, eles têm, né, muitas curvas, né? E essas curvas vão se isolando pela deposição de sedimento ao longo do tempo e vão formando lagos de ferradura no seu entorno, né? Bem característico desses dois sistemas. E esses lagos, eles acabam permanecendo isolados durante o período de águas baixas, e quando chove, no período de cheia, né, quando eu tenho um aumento do fluxo de água vindo, né, dos Andes, e eu tenho o período de águas altas aqui, alaga tudo, mistura tudo, vira tudo a mesma coisa, vira tudo rio, né, e só os que são mais afastados é que vão ficar isolados. Então, esse estudo de zooplâncton, nesses lagos de ferradura, também teve uma grande dominância para a rotífera, né, mas não é necessariamente uma questão de ocorrência, pode ser também sido uma questão da idade do lago. A gente sabe que os rotíferos são, dentre os 3 grupos, são os mais pioneiros, né, tecamebas não são estudados ainda, mas os rotíferos são os pioneiros. Então, lagos que sofrem grande distúrbio no período de cheia, acaba meio que zerando a comunidade anualmente, né? Isso é um padrão bastante comum quando se fala de Amazônia, tá? Então, é sempre importante a gente lembrar, e já existem muitos materiais que estão disponíveis aí, todo o sistema hidrológico da Amazônia, ele é um pulso, né? Então, as comunidades são perfeitamente adaptadas para isso. Então, no meu doutorado, por exemplo, eu tive a experiência em fortuna, de trabalhar com a única espécie de macrófita submersa que eu tinha no lago de Água Preta, que era a utriculária. Não sei se vocês conhecem, gostam da utriculária. E eu só encontrava cimocéfalos, que era um cladócero, né? Um cladócero dafinídeo gigantesco, né? Eu sempre falo que eu pareço um boi. Associado a essa macrófita, ele não aparecia em nenhum outro lugar no lago. Mas quando começava a baixar o nível da água,
por conta da seda vazante, os cimocéfalos iam desaparecer junto com as macrófitas, né? Então, sumia a macrófita, sumia cimocéfalo, já deixaram os ovinhos de resistência ali. Secava a margem, sumia a macrófita, sumia cimocéfalos. No ano seguinte, quando subia o nível, eclodia, né, as gêmulas das macrófitas, nascia a macrófita de novo e nascia os ovos de resistência, eclodiam e nascia os cimocéfalos e dominava de novo. Baixava a água, seca de novo. Então, tudo aqui na Amazônia é muito cíclico, né? Então, você vê padrões se repetindo. E nos lagos de ferradura isso também não é diferente, né? A única diferença é que quando o lago é muito novo, há uma enxurrada que carrega tudo que tem nele quando está vazando. É como se você tirasse a tampinha do ralo e vai tudo embora, e o ano que vem, né, quando ele isola, começa a restabelecer a comunidade de novo. Os bichos já estão, sempre falo, né, o zooplâncton de ambientes que tem ciclo hidrológico já estão pré-condicionados a morrer todo ano. É como se fosse uma coisa de ressuscitar anualmente mesmo. É a coadaptação da Amazônia. E o que chama atenção nesse trabalho é porque o esforço amostral não contemplou em nenhum momento as macrófitas. Então, os lagos de ferradura geralmente ficam povoados de macrófitas, ele tem uma concentração grande de nutrientes, mas essa amostragem não foi, eles escolheram um lugar do lago que não tinha macrófita, então provavelmente Cladócera aí foi prejudicado nessa composição. Esse mesmo estudo, ele mostra que cada grupo tem um comportamento diferente ao longo do ano. Então, eu tenho alguns lagos que vão ter uma maior concentração de bichos, de espécies no período de maio, que seria, né, um finalzinho aí do período de cheia, de águas altas, ou seja, quando o lago está recebendo água do rio e está naquela dinâmica, naquela mistureira doida de rio e lago e floresta alagada e tudo mais, eu vou ter um aumento na composição de rotíferos, principalmente. Mistura tudo, vira um sopão. A hora que ele começa a vazar, que o rio aumenta a velocidade, começa a puxar essa água de volta, quando eu vou para o mês de outubro, que ele está seco, e esse lago está zerado, né? Então, a composição, a densidade de organismos cai muito. Mas outros lagos, como o Lago Cigana, por exemplo, que é mais afastado, o Lago Santo Elias, que é mais afastado, até o Lago Moju, que embora seja na margem, ele tem um barranco alto, eles ficam meio que, eles têm influência, mas eles conseguem se recuperar mais rápido, por quê? Porque eles estão mais distantes, a quantidade de água que entra e sai neles acaba sendo menor, né? Então, esse padrão sazonal é bastante característico da Amazônia. Mas isso é para lagos de ferradura. A hora que eu for trabalhar com igarapé e com rio, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque eu não tenho essa sazonalidade tão cíclica. Então, quando eu estou pensando no rio Juruá, quando eu estou pensando no rio Purus e nos sistemas anexos, eu tenho que levar em consideração o quão distante o meu sistema está desses grandes rios, né? Então, essa ideia da lateralidade aqui é muito importante. Esse estudo foi só de rotíferas, também no Lago Amapá. E eu gosto muito de falar desse estudo, porque ele tem algumas espécies aqui, no caso, o que está sendo apresentado aqui são as mais comuns, né? Não sei qual foi o critério adotado para dizer se é mais comum, tá? Não sei se foi um percentual de ocorrência. Só trabalhou com intervalo de confiança, mas se a gente observar nessa tabelinha, vocês vão perceber aí que a gente tem um estudo que foi feito no período de águas baixas e nas águas altas, né? Então, eu tenho, por exemplo, em períodos de águas baixas, eu tenho braquionos, calicifloros, queratélias cocleares e Filinia terminalis com uma alta média de abundância, né, com uma alta densidade. Quando eu vou para o período de águas altas, não são mais eles vão ter as menores médias e eu vou ter uma subespécie de queratela cocleares dominando e vai começar a aparecer um pouco mais as plânquinas. Então,
a gente tem essa distinção entre os dois períodos que são importantes de serem contemplados aqui, né? Quando eu trabalho com, por exemplo, eu já trabalhei um pouquinho com reservatório, eu tenho também isso, eu tenho um período, né, com mais água, mais chuva, menos chuva, mas isso é muito, a variação não é tão alta quanto o que acontece aqui. Então, por exemplo, o Rio Acre, que passa aqui, que corta Rio Branco, ele está hoje com a cota de profundidade dele na região central da cidade é de quase 1 metro, ou seja, ele está super raso, né? Eu posso nadar lá no meio se eu quiser, né? E a gente chega, às vezes, a 19, 20 metros no período de chuva, né? No período de águas, né? No nosso período que a gente chama aqui de inverno amazônico, é quando chove muito. Então, assim, são dois cenários e os bichos têm que se adaptar com ele também, né? Já estão adaptados. Esse estudo tem algumas coisas interessantes do ponto de vista de composição, tá? Ele é um estudo mais recente. Eu não sei dizer para vocês qual é a relevância do Anófeles estar no estudo, porque eu não cheguei de conversar com os autores e descobrir como que eles pensaram nisso, tá? Mas ele apresenta algumas coisas que são bem curiosas, tá? Então, esse levantamento que foi feito no Igarapé Preto, que é um igarapé de águas pretas que tem na região do Juruá, e aí tudo que é água preta, meu coração bate mais forte. E ele apresenta alguns registros de cladóceras que me deixaram, por exemplo, Daphnia gesneri, né? Se vocês pegarem a distribuição das espécies, Daphnia e Amazônia não são muito amigas. Eu sempre falo, né? A Daphnia é muito comum, é uma espécie comum, mas no sistema de água preta, você ter registro de Daphnia é muito difícil, né? Então, a gente tem um grande levantamento que foi feito e a gente não acha Daphnia. A gente acha Pseudodafnia, Cimocéfalos, mas Daphnia não. Então, esse estudo já ganha um destaque nesse sentido. E, se vocês perceberem, ele tem, né, o gênero Alona registrado, Macrotrix cimocéfalo, que é o igarapé preto, então, mostrando o indicativo que, como é um igarapé pequeno, já teve uma grande influência da serrapilheira, né, da floresta alagada, né, que, sabe, água preta geralmente nasce no meio da floresta, pega aquele ácido fúlvico, né, que tem no meio da decomposição foliar e vai trazendo para a água, ela fica da cor escura, né, sistema Rio Negro. Então, esse estudo é um estudo bem, eu estou controlando meu tempo aqui, eu já estou falando muito, mas esse estudo, ele tem essa importância, mas se vocês perceberem, pessoal, é muita coisa em nível genérico. Por quê? Porque a gente tem mesmo uma dificuldade grande de identificar, né, os estudos anteriores não se preocupavam tanto na identificação em nível específico, que para nós que trabalhamos na área de zooplâncton é muito crítico, né? Então, por exemplo, o que é a lona SP? Né? Que bicho é esse? Então, pode ser tudo hoje em dia, pode ser todos os gêneros que eram a lona e foram desmembrados, pode ser que seja um outro gênero. Então, né, a gente sente mesmo essa necessidade de conhecimento de composição. Esse estudo é um estudo bem interessante, porque ele foi feito na Serra do Divisor, que eu acho que os meninos que estão aí, né, no grupo podem falar com mais propriedade que eu, por serem daqui, mas acho que quando a gente fala em ambientes naturais no Acre, a Serra do Divisor é como é que fala? A pérola dos olhos, né? A menina dos olhos, desculpa. Porque é um ambiente muito bonito, muito preservado, né? Alto, de altitude. E esse foi um estudo que foi realizado em pequenos rios da Serra do Divisor, que fica ao longo do rio Moa, que é esse rio que eu falei para vocês, de água preta. E esses pequenos rios, né, foi feito um estudo de composição e ele teve basicamente resultados de baixa frequência, né, o registro de espécies as espécies que foram encontradas tiveram uma baixa frequência de ocorrência, né, porém ele já aponta também que existe essa distinção de estação chuvosa, estação seca, porém não com tanta pronúncia, né, e a gente fez essa reflexão quando a gente analisou esse artigo,
porque a gente, né, ele não apresentou informações a respeito da declividade do igarapé, do rio, né, porque se for um igarapé de alta declividade, a gente já, obviamente, que a gente vai ter uma comunidade bem, né, ambiente muito lógico, o zooplâncton não dá conta, ele está passando por ali, está sendo escoado, né. Então, esse estudo, ele gerou um estudo futuro que eu vou mostrar para vocês, que era uma pergunta que a gente tinha que responder. É esse aqui, né? Então, a Runilda está aí no grupo, esse, né, o trabalho, a dissertação de mestrado dela, esse artigo está terminando de ser preparado. Na verdade, essa pergunta, se os igarapés daqui do Acre, será que eles vão seguir o mesmo padrão dos riachos e dos ribeirões em outras regiões que tem pouco zooplâncton? Então, a Runilda se propôs a estudar o igarapé São Francisco, que é um igarapé que fica no meio da cidade de Rio Branco. Então, Rio Branco é uma cidade de 500 mil habitantes, uma cidade relativamente grande, né? Saneamento básico nulo, como qualquer região, como qualquer cidade do Brasil na região norte hoje. E a hipótese dela é que, partindo da estação 1, que está aparecendo aí no mapa, né, que fica na direito, que é fora de Rio Branco, até a estação 6, que vai passando esse igarapé por dentro da cidade. Então, estação 3, 4, 5 são totalmente dentro da cidade de Rio Branco, passando mesmo, né, do lado de casa, do lado de população, até ele desaguar no Rio Acre, que ele é um igarapé tributário do Rio Acre. O que ia acontecer com o zooplâncton? A gente estava contando que a diversidade ia aumentar, ia diminuir à medida da degradação ambiental, e foi exatamente isso que foi corroborado, né? Então, se vocês olharem aí no gráfico ao lado, a riqueza de espécies, ela foi diminuindo à medida que a gente foi entrando dentro da cidade, né? E a gente não teve uma riqueza baixa, né, como a gente esperava. O igarapé basicamente tem água corrente, porém os remansos têm contribuído muito para ter um espaço de colonização por esses organismos, né? Então, isso já é uma hipótese que eu estou planejando para um próximo estudo futuro, que é essa questão dos remansos em igarapés de margem arenosa, porque a gente percebeu isso, a gente teve 14 espécies de cladóceras registradas no igarapé, é bastante espécie, né? Porque igarapé é ambiente lógico, né? E aí, se vocês olharem no gráfico, eu vi que no grupo vocês estão falando das tecamebas, tá aí, né? Então, a Ronilda foi a primeira que encarou o desafio de, vamos olhar as tecamebas também, né? Eu, né, falei, tá bom, vamos olhar. E aí a gente tem 50, 58, 63 espécies de tecamebas. Todas essas 63 espécies constituem novos registros para a região. Por quê? Porque nunca foi feito estudo nenhum de tecameba. Esse foi o primeiro que foi contemplado, né? Então, as tecamebas agora é a nossa maior dificuldade, porque quem trabalha com tecameba sabe que tá bom, família, sucesso, gênero, beleza. Agora entra na identificação específica, é bastante sofrido, né? A gente tem pouca gente trabalhando, embora o professor Luiz Felipe lá da UEM, que é um dos especialistas, tem trabalhado com a gente e ajudado na identificação. A gente tem uma aluna aqui do Acre, egressa da biologia, que está fazendo mestrado com ele lá agora também com isso. Mas isso também é uma coisa que a gente, né, para o igarapé urbano impactado, a gente esperava que fosse ter basicamente meia dúzia de rotífero. A gente teve um grande impacto quando a gente viu que a diversidade de espécies não era tão baixa assim, né? Então, você ter aí amostras com 40 espécies registradas no igarapé é bem impactante. Isso entra muito numa ideia que eu tinha desde a época do mestrado, que os igarapés amazônicos têm muita diversidade que a gente subestima, né? Os igarapés, por quê? Porque eles geralmente têm um fluxo de água mais lento do que um rio ou um igarapé normal, né? Um igarapé fora da Amazônia. Eles têm um fluxo de água mais baixo, isso permite a colonização, especialmente nos remansos. Estou mostrando isso aqui, a Runilda não me autorizou, mas é só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente está falando.
né? Então, esse gráfico foi o primeiro gráfico que a gente gerou, ele já foi alterado agora, né? Mas isso está na dissertação dela. A gente então tem, opa, desculpa, gente, uma composição bem específica que vai atuar na estação 1, que é a cinzinha aí, né, nesse GNMDS, e a composição que está nas estações 5 e 6 é completamente diferente. Então, a gente tem um grupo de espécies que está na região mais preservada, um grupo de espécies que está na mais impactada e meia dúzia de espécies que vão transitar entre isso. Aí, se a gente for parar para pensar que a maior parte das espécies do estudo são tecamebas, a gente não tem como deixá-las de lado, né? O potencial bioindicador delas é muito alto, né? E a gente já sabe disso, é protista, é uma única célula. Então, esse estudo teve esse destaque, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Esse artigo agora foi aceito para publicação, né? Foi do trabalho da dissertação de mestrado do Guilherme, que foi meu segundo orientando, que está concluindo agora o mestrado. Ele foi aceito essa semana, graças a Deus. E ele já foi focado com cladócero, né? E aí aquela famosa história, a gente nunca tinha mexido com cladóceros aqui e a gente decidiu fazer um estudo com lagos de um parque estadual, tá? Então, se vocês lembrarem daquele primeiro slide que a gente fez, que eu mostrei, os primeiros que eu tenho, então, os estudos no Juruá, os estudos na região de Rio Branco, mas o meio do Acre estava completamente descoberto, né? Então, a gente recebeu, a gente não, né? O Guilherme foi atrás de trabalhar no Chandless. Eu tenho que dar o mérito para os meus orientandos, porque eles vão atrás de tudo, né? Eles se viram bem mesmo. E a gente conseguiu uma parceria com o Parque Estadual Chandless aqui, que é um parque administrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que nos deu todo apoio para a gente ir lá fazer esse trabalho. O Guilherme foi lá, coletou ele trabalhou com nesse estudo aqui, né, que está sendo representado, são 3 lagos. Esses lagos tinham cobertura de macrófita, e aí, graças a Deus, começaram a aparecer os quidorídeos. Lembrando que a gente ainda tem bastante, alguns desses grupos ainda a gente está aguardando confirmação, mas a gente começou a tentar aumentar a ocorrência, o registro de ocorrências desse grupo também da Associação de Macrófitas, tá? Então, se vocês observarem, a gente tem alguns bichos com uma frequência de ocorrência bastante alta, né, como os leidigiópsis, as oxiorelas, ovalona, né, esses bichos têm aparecido. A ovalona, inclusive, a glabra, foi muito comum no Igarapé São Francisco. Depois, pô, o Igarapé tem tanto quidorídeo assim, pô, o bicho não consegue nem nadar a judiação, né, então significa que tem algum microhabitat ali que ele está conseguindo habitar, né. Então, foi um estudo bem legal, que ele deu um up na quantidade de espécies que a gente tem de cladócero por estado, né? E aí a gente, agora, a parte 2 dele é entender um pouquinho mais como que funcionou a dinâmica desses bichos com as macrófitas. Mas foi curioso, né, nesse estudo do Guilherme, porque a primeira coleta que a gente fez, ele ficou arrasado. Ele foi para o lago, coletou com, né, equipamento, tudo bonitinho, foi nas macrófitas e veio e chegou aqui e não tinha bicho nenhum. Então, tem amostras do Guilherme que estão zeradas, né? Por quê? Porque não tinha cladócero no lago. Eu falei assim, mas como não pode ter cladócero no lago? Aí entrou a questão da sazonalidade, né? Ele foi no período que não tinha necessariamente, não estava ainda eclodido a bicharada. Daqui a pouco elas iam eclodir e aparecer. Sazonalidade na Amazônia. Esse aqui é o estudo dos meninos da iniciação científica, né? A Ronildo, a Ronaldo, eles entram também aí como coautores, mas eles que estão trabalhando nesse estudo. Lembrando que foram os mesmos autores, o Pedro, a Andressa, a Larissa, a Ronilda, que trabalharam esse levantamento histórico do Acre que eu apresentei para vocês, tá? Esse estudo agora a gente está fazendo ele ainda, está dando um pouco de trabalho, porque as análises estão acontecendo no meio da pandemia,
eles foram para a reserva do Casumbá, lá eles encontraram vários igarapés e eles fizeram uma coleta nesses igarapés. Né? Uma coleta, um estudo de composição simples, iniciação científica, mas com bastante cuidado na identificação dos organismos. Né? Então, a gente tem aí 68 táxons, Tecameba novamente dominando, 42 táxons, bastante coisa para a gente confirmar ainda, mas vamos confirmar. Estranhamos poucos rotíferos, 16 táxons, tá? Tem pouco mesmo. Cladócera apareceu com 7 táxons e Copépoda com 3 táxons. Está aparecendo táxons, pessoal, porque ainda tem muita coisa a conferir. A gente não conseguiu ainda se organizar para isso. Né? Então, esse estudo aí está totalmente sobre responsabilidade dos 3, né? Que são os meus pibiquetos. Esse estudo deve estar, a gente está concluindo ele aí nos próximos meses, né? Também observe novamente que é um estudo de composição, né? Então, quando a gente chegou aqui, esse levantamento que os alunos fizeram sobre o que já tinha feito, levou a gente a crer que primeiro a gente precisa entender o que eu tenho, para depois eu falar da dinâmica, para depois eu começar a testar e começar a andar um pouquinho mais com a limnologia. E aí, esse mesmo estudo, na primeira etapa que está terminamos agora, e eles virou o próximo projeto dos estudantes, que vai entrar a questão da diversidade funcional. Né? Então, a gente já sabe como fazer, a gente decidiu que a métrica ecológica, a riqueza de espécies, já não está tão na moda, vamos dizer assim, né? não tem oferecido subsídios ecológicos tão bons, e os meninos encararam a questão da diversidade funcional. Mas eu queria que vocês vissem, pessoal, o quanto que a gente tem de ambiente a ser estudado pela primeira vez aqui no Acre. Eu lembro que vindo do Paraná, a gente se matava para conseguir um ambiente, porque tudo já tinha sido estudado. Aqui, qualquer lugar é novo e nunca foi feito. Né? Então, a gente precisa de um esforço muito grande, e vocês viram lá, o Acre não tem acesso às coisas, né? Tudo é muito longe, tudo é muito distante, 4 dias de barco, só vai na cheia, ou coisas que são feitas pela estrada, pegam estradas e ramal, e estrada de barro, então a gente tem muito chão para cumprir ainda, e a gente está fazendo dentro das nossas possibilidades as regiões. Mas a gente está andando em direção ao meio do estado, porque aqui já foi feito muita coisa. Então vamos tentar preencher essa lacuna aí no meio. Todos esses estudos que eu falei para vocês até agora, dos que já saíram e os que estão para sair, são estudos que foram feitos no Acre, no estado do Acre, e aí agora eu puxo uma preocupação, porque eu tenho Rondônia para pensar também. Né? Rondônia não tem quase nada feito. O que eu tenho de Rondônia são os inventários dos reservatórios, das hidrelétricas, que são geralmente, que não estão publicados, que são, né, ainda estão em nível de relatório, e a gente não tem ninguém em Rondônia trabalhando especificamente com zooplâncton, né? Então, a gente, né, o único estudo mais comum que a gente tem de lá é de Samuel, né, da UHE de Samuel, que trabalhou com mercúrio na comunidade plantônica, mas também uma alta densidade de organismos do zooplâncton. Eu não entendi até agora por que ele comparou a densidade de zooplâncton e fitoplâncton, mas esses são resultado do trabalho, mas o estado de Rondônia permanece praticamente não publicado. E aí, essa é a próxima tarefa que eu vou dar para um futuro estudante, ele vai ter que ir lá procurar esses trabalhos cinzas para a gente poder, antes, ter uma noção do que eu tenho lá. Mas foi feito, tá? Porque na construção de Giral, de Santo Antônio, que são as grandes hidrelétricas do sistema do Madeira, esses inventários foram realizados. Eu só ainda não foram publicados, né, em revistas ainda. Então, para encerrar, falar um pouquinho de qual é o nosso desafio, né? Então, o primeiro desafio que a gente está tentando fazer é evoluir a temática para além da composição, né? Vocês perceberam que tudo que foi feito até agora é muito composição, é muita ecologia clássica, e tudo bem, é super importante, mas a gente também precisa começar a andar para frente, né?
E essa necessidade, a gente está tentando resolver isso, começando basicamente com a diversidade funcional, que é um passo a mais para entender o funcionamento das comunidades. A gente tinha uma proposta de começar uma salinha de cultivos, mas infelizmente a estudante que estava responsável por isso acabou se afastando, né, por razões pessoais. Um outro cenário que a gente precisa falar é repensar a questão da sazonalidade aqui para o Acre, porque ela existe, ela tem uma influência, mas ela não é tão forte, tão determinística quanto é na Amazônia Central e na Amazônia Oriental, né? Talvez pela nossa distância do rio, aí entra de novo a teoria da lateralidade, a gente está muito distante do Rio Amazonas, né? Então, o efeito que ele causa aqui é muito atrasado e muito irregular. Então, talvez não sofrer tanto com estudos comparando seca e cheia, mas talvez fazer diagnósticos pontuais nos períodos para a gente poder comparar isso tudo depois. Isso é uma coisa que a gente tem que repensar. A gente está muito distante da ecologia aplicada aqui. Então, a gente está muito no começo ainda, né? O FAC tem 50 anos, os pesquisadores que estão trabalhando, a maior parte deles são da ecologia terrestre, né, vegetação e a fauna, de forma geral. A gente tem, né, poucas pessoas trabalhando com ecologia aquática. A gente tem um grupo do Ictiolab, que trabalha a questão da ictiologia, nós dos Lab Limno, e outros grupos que têm uma produção muito irregular, né? Então, a gente está longe da ecologia aplicada. Esse estudo que a Runilda fez foi um tapa na nossa cara, porque mostrou bem claramente que o igarapé, né, ele fez essa relação com o igarapé sendo degradado e alterando totalmente a composição de espécies, o que é esperado, obviamente, mas foi um tapa na cara de encontrar tanto bicho ali ainda, né? Então, significa que o igarapé, né, tá, tipo, bastante pouco, ele ainda está resistindo, né, ainda seria possível fazer alguma coisa. Nós temos uma perspectiva de infraestrutura bastante triste, tá? A UFAC tem um espaço bacana. Quem um dia vier para o campus vai ficar apaixonado pelo campus. A UFAC tem um campus lindo, mas a gente tem ainda uma infraestrutura defasada do ponto de vista de pesquisa. Não é responsabilidade da instituição, eles lançam editais recorrentes de cartão pesquisador, apoio aos grupos de pesquisa, mas, né, a verba que está sendo destinada para isso é muito pequena, o governo federal está apertando a universidade num nível catastrófico, e a nossa infraestrutura tem sofrido muito. Os meus meninos, por exemplo, estão reclamando que o microscópio nosso não está funcionando. E aí, como que eu conserto isso estando aqui no Acre? Né? Então, vocês viram, a gente é o canto, a unha do Brasil, a unha da Amazônia, eu sempre falo. A gente está muito longe, a gente tem dificuldade de acesso, eu não tenho uma pessoa aqui que saiba consertar microscópio, né? Então, assim, a gente tem essas pormenores de infraestrutura que quase todos nós temos, aqui só é agravado, tá? E falta bastante a questão do barco, o transporte, isso tudo é muito complicado aqui, né? Logisticamente é bem difícil. E eu não posso deixar de falar do que está acontecendo na pós-graduação no Brasil, né? Isso é uma coisa muito pesada, é um desmonte muito forte. É impossível qualquer pessoa que trabalhe na área de biologia e de biodiversidade apoiar o que tem sido feito, né? Então, o nosso PPG, ele é um PPG nota 3, mas ele é o único do estado, né? E hoje a gente tem uma realidade onde nossos estudantes todos eles estão fazendo mestrado. A turma que entrou ano passado tem bolsa, que está na cota de empréstimo da CAPES, e a turma que entrou esse ano está contemplando que vai terminar o mestrado sem receber bolsa. Essa mudança da política de distribuição de bolsas da CAPES CNPq foi mesmo fechar os PPGs nota 3, ou para dificultar ao máximo para que só os muito, muito estabelecidos cheguem até 4. E, infelizmente, isso é muito triste, porque eu não consigo aceitar um aluno fazer um mestrado sem receber a bolsa, porque ele não está fazendo um favor para ninguém. O estudante de pós-graduação, ele está produzindo, ele tá trabalhando em prol do país.
né? E a bolsa é a forma que a gente tem de compensar ele, né? E essa realidade, ela tem sido bastante desafiadora para a gente, né? A gente também não consegue muitos projetos financiados nessa área, vocês sabem disso, né? A gente tem a chamada universal, quando a gente vai concorrer com a área de saúde, a gente é derrubado, né? Então, isso é um cenário bastante preocupante, que causa esse impacto na nossa forma de pensar a pesquisa, né? Então, hoje a gente não pensa mais na hipótese, o que o meu aluno vai responder. Eu penso no que eu posso fazer. Depois a gente pensa nas possíveis hipóteses. E ainda assim, a gente está trabalhando, a gente está fazendo os artigos, esse ano está uma boa leva de produção, a pandemia ajudou nisso, né, pelo menos, e a gente está tentando continuar esse estudo e começar a dar passos para o futuro, né, começar a trabalhar com outras formas de pensar essa ecologia do zooplâncton, e a saída que a gente tem, eu penso muito nos meus alunos de iniciação científica, né, pô, então vamos colocar eles para fazer o mestrado fora daqui, né? Mas, pô, eu vou perder, não. Então, ele vai para fora, faz o mestrado fora, mas trabalha com o nosso material aqui. Vem, faz a coleta aqui, né? Trabalha com o material da Amazônia, trabalha com o material do estado do Acre, para a gente poder aí, pelo menos manter o nível de publicação através das nossas parcerias. É que tem ajudado bastante, né? Então, basicamente é isso, né? Queria agradecer a todos que assistiram e estou aí à disposição para vocês responder aí as dúvidas. Ai, obrigada, foi muito boa. Pessoal, eu nem posso falar, né? Porque o pessoal vai falar, você tá puxando saco porque é zooplâncton, não sei o quê. Mas, André, muito obrigada pela apresentação, foi excelente. Realmente tem muitos trabalhos que são novos, né, no Acre, que ele estava me falando. Uhum. E é super importante essa parte de fazer o levantamento, né, ver a composição zooplânctônica. Até porque é a partir desses trabalhos de composição que vai surgir um novo trabalho, né? Um trabalho de diversidade funcional, um trabalho de metacomunidade, outro tipo de trabalho sobre zoos. Isso. A gente está no começo de tudo aqui ainda, né? Eu sempre, é bom por um lado, tá, pessoal? Porque eu sempre falo, qualquer coisa, se você passar no laguinho, passar uma redinha ali, você vai ter uma nova lista de composição com registros novos, tá? Isso, para quem gosta de publicar esse tipo de trabalho de composição, é válido. Mas eu sempre falo, todos os estudantes, né, se tiverem esse escopo de ambientes naturais, quiserem vir para cá, fazer as coletas, trabalhar com o material daqui, né, tá aberto. É difícil, mas a gente dá um jeito, né? Então, a gente tem alguns locais que nos recebem muito bem. Eu sempre gosto de falar do Parque do Chandlers, Parque Estadual Chandlers, que nos recebeu, assim, com braços abertos, dando infra, dando transporte, dando comida, sabe? Assim, a gente tem a Serra do Divisor, que oferece a base, oferece o transporte, ajuda nas trilhas, né? A gente tem a Reserva Chico Mendes, as nossas reservas e extrativistas são muito receptivas, né? Mas a gente continuamos na luta. Então, estou à disposição aí para quem quiser. Eu fico feliz com esse trabalho de composição. Eu mesmo eu sou a primeira pessoa que está trabalhando com rotífera, né, da represa aqui de abastecimento de Iquié. Uhum. E assim, todos os rotíferos que identifiquei até agora, foi eu que identifiquei pela primeira vez. Eu acho isso super legal. Né? Tem registros de cladócera novos, que o Alan, trabalhou antes nessa represa, e agora já apareceu o Simocéfalos, que você citou aí. Apareceu também, foi um registro novo para essa represa. E assim, é legal você falar sobre registros novos em locais e fazer a caracterização desses ambientes, né? Uhum. Eu tenho uma provocação da Sorana aqui, que ela lançou logo no começo da sua palestra. Chamamos de zooplâncton microcrustáceos e rotíferas que vivem na zona pelágica, pois de fato estão à deriva. Mas e os microcrustáceos e rotíferas da zona litorânea, onde tem um apoio de substrato ou macrófitas, podemos chamar de quê? Na verdade, zooplâncton a gente não pode mais falar zooplâncton, né? Porque não é mais a deriva. O bicho migra horrores, ele passa o dia. Eu sempre falo que a gente usa o termo zooplâncton de carinho, né?
porque eu nunca vou esquecer, gente, no meu mestrado, tem uma espécie amazônica que chama Holopédium, não sei se vocês conhecem ou já viram, de cladócero, é o Holopédium amazônico, ele é restrito da bacia, aliás, eu acho, né? Tem uma espécie, tem um primo dele na região ártica e temperada, que não importa o horário do dia que você vai coletar no lago, ele está sempre a 5 metros de profundidade. Ele tem um envelope gelatinoso em volta do bicho, um cladócero bizonhento, né? Ele faz tipo uma bola gelatinosa em redor dele, que ele fica sentado a 5 metros. Você pode ir qualquer horário do dia, qualquer momento da coleta, de manhã, de tarde, de noite, que se você jogar teu Schindler lá, ele vai estar a 5 metros de profundidade. E aí você vê, e eu, a pergunta que não quer calar, falei assim, mas será mesmo? E fui lá, coletando de hora em hora, 3 dias seguidos, para ver se ele estava a 5 metros de profundidade. Nos horários padrão que a gente fazia, de 4 em 4 horas, ele estava a 5 metros, mas ele subia e descia de hora em hora. Então eu tinha o bicho na superfície, 8 da manhã, a 5 metros de profundidade às 10. Ele ia subindo e descendo. Então, eu não posso considerar um bicho que faz toda essa migração de 5 metros por hora um bicho que está à deriva. Ele não está à deriva. Né? Ele está... E esse termo, na verdade, é um termo que a gente usa muito de carinho, né? A gente usa ele como para representar esse grupo científico que a gente chama, que é Cladócera copépoda rotífera e as tecamebas, né? Mas eu vou contar para vocês que os bichos da região litorânea, para mim, são os que fazem meu coração bater mais forte. Tá? Porque os nichos que eles ocupam são inacreditáveis. Eu tenho um capítulo de um livro que eu publiquei, tem uma espécie de alona, que não é mais alona agora. Você sabe, eu tenho até que ver para que foi. Na época que foi publicado, era alona, que ele vivia no meio da esponja de porífera, né? Um porífero de água doce, não é uma drúsia, e o bicho, a vida daquela espécie era inteira dentro da esponja. Você não acha ele em outro lugar no ambiente, só dentro da esponja. E ali ele nasce, vive, reproduz, né, sexuadamente, assexuadamente, deixa ovo de resistência, secou a esponja, baixou a água, sumiu, tá lá os ovos de resistência. Daqui 6 meses a água vai bater de novo nessa esponja. A esponja vai voltar à vida por causa da gemulação e a desgracenta da lona também. E lá ela popula, né? E a gente descobriu isso, sabe como? Olha que bobagem. A gente ia fazer uma aula prática, né, na faculdade que eu trabalhava no Amazonas. Eu catei 3 esponjas secas, 3 poríferos secos, para levar para meus alunos verem. E decidi, vou botar água aqui para ver se o bicho gemula. Uma semana depois estava lá, as alunas loucas, surtadas. Eu acho que agora é a antalona, mas está lá, bombando. Então, assim, essas coisas são esses pormenores de zooplâncton que faz a gente continuar trabalhando com eles e não querendo desistir, né? Que é um grupo que tem uma dinâmica muito curiosa. E, assim, talvez mais para frente, um desenvolvimento aqui do Estado, né? O Acre ainda está muito no começo de tudo, né? Talvez a gente comece a usufruir um pouco dessa fase dos inventários, né? Das consultorias, né? A gente não tem nada disso aqui ainda, né? Então, isso também tem sido bastante... tem atrasado um pouquinho, né? Mas a gente chega lá. Não sei se tem mais algum comentário. Acho que tem um cá em cima do Cielo, achei. Existe algum trabalho relacionando o fitoplâncton e o zooplâncton do Acre? E qual é a contribuição da professora Rosélia nesse sentido? Admiro muitos trabalhos dela, desde o trabalho do IBT com o bicudo. Ela é filha do bicudo, né? Dos bicudos, mas filha do bicudo. Não existe nenhum trabalho relacionando zoofito, não existe nenhum trabalho de cadeia, tá? De micro e macro cadeias aqui, a gente não tem esse estudo. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho certeza que quando a Rosélia fez a coleta de fito, ela também coletou zoo.
porque eu conheço o eleitorado, mas isso não foi analisado e eu não sei aonde está isso. Né? Eu acho que essas amostras de zooplâncton devem possivelmente ter se perdido no tempo. E nós não temos nenhum trabalho de relação entre fito e zooplâncton. E hoje a Rosélia está terminando de publicar as ocorrências ainda, né? A parte das algas verdes, né? Não pode chamar mais de alga verde, mas eu chamo de verde porque elas são verdes. Tá? A gente tem trabalhado as ocorrências, ela tem trabalhado essas publicações finais de carreira, né? A gente fica bagunçando para ela não se aposentar logo, para ela continuar, mas e vai ficar descoberto o fitoplâncton. Tá? A mesma coisa que acontece no INPA, tá? Eu tenho essa relação ainda com o INPA, né? Que é onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em Manaus. Lá não tem ninguém trabalhando com fitoplâncton mais, né? Só zooplâncton. Mas fitoplâncton não temos mais ninguém. É uma pena mesmo, assim, porque a gente está precisando. E alga, eu sempre falo, é coisa séria, né? E a gente não tem. O que a gente estava pensando em fazer uma salinha de cultivo aqui, para a gente começar a isolar algumas cepas de fitoplâncton, mas totalmente interessado no zooplâncton. Não tinha o interesse em desenvolver o fito. Mas eu vou até, né, dar uma perguntada se a gente não consegue alguém, a gente está precisando de alguém para trabalhar fitoplâncton aqui. Né? E, às vezes, uma oportunidade de pesquisador visitante no futuro aí possa vir dentro dessa história. Nós temos tentado, tá? Eu gostaria muito a gente tem tentado mudar muito o PPG de ecologia para ele poder subir para 4, para a gente poder pensar no doutorado. A gente não tem doutorado aqui. A gente só tem o da Bionorte, que já está quase, né, finalizando o seu ciclo de vida. E o que a gente tem feito agora é tentado exportar os estudantes para fazer o doutorado fora e tentado trazer pesquisadores visitantes para essa área, né? A Sheila veio para isso, né? A gente não tinha ninguém trabalhando com sedimentos e com dinâmica de nutrientes, então a gente abriu essa vaga e ela veio e tem contribuído muito. E agora, o problema é que o PPG divide a sua atenção com a ecologia terrestre, né? Então a gente tem essa parte da terrestre que também precisa, né, de atenção, mas a gente continua lutando, né? Embora a CAPES esteja puxando o nosso tapete diariamente. Sim, sim, verdade. Nossa, e o pior é que só está diminuindo, né? Cada vez mais as bolsas de mestrado. As bolsas e o esforço de pesquisa, né? Então, eu lembro, a gente ainda tem, claro, né? Tem o pessoal da UEM que tem atuado ainda muito, né? Tem o pessoal de Brasília, vocês, né? Investindo na pesquisa na região do Nordeste, mas tá difícil, pessoal. Aqui na Amazônia é muito grande, tudo muito distante. Para a gente ter um grupo que trabalha no Pará muito bem, né, na Federal do Oeste do Pará e na UFPA, a gente tem o pessoal do INPE, a gente tem aqui. Então, a gente tem, por exemplo, Roraima, meu Deus, a gente tem que coletar em Roraima. Rondônia, não tem pouca coisa em Rondônia, embora eu acho que o Guilherme vai começar a fazer essas coisas lá, se Deus quiser, mas a gente precisa mesmo, né, começar a fazer, né, um esforço, talvez, eu não posso reclamar, porque de todos os estudantes da biologia, eu tenho 4 comigo agora, né, mas já chegou a época de eu não ter nenhum. O interesse pela área diminuiu mesmo. A gente talvez não esteja fazendo um bom trabalho de divulgação, né, de divulgação científica, de estímulo, mas vamos lá. Ai, não, eu acho. Eu conheci os meninos até através do Insta, o Pedro, do laboratório de vocês, né? Do laboratório da UFAC. Eu conheci o pessoal através do Insta. Então, eu A gente acho não que. tinha. É porque eu sou meio retardado para essas coisas, eu sempre falo, sabe? Eu não tenho muita, sabe, assim, eu me sinto desconfortável, na verdade. É porque eu não sou nativo digital, né? Vocês já são uma geração nova, vocês nasceram com o celular na mão, né? Fez 5 anos, né? Ganha o perfil do Insta. Então, a gente não. Então, eles que contribuem muito aí com essa parte.
E a gente também, parceria dentro do que for possível fazer, às vezes fazer uma vez por mês uma reunião, né, dos grupos, misturando gente de vários lugares, eu acho que isso já é extremamente válido, né? Sim, é Então, super assim, eu tenho meus importante. contatos, né? Eu estava torcendo muito para que tivesse marcado que eles fizessem uma proposta de congresso de limnologia online, né? Porque a gente tem dificuldade de congresso também, né? Então, seria muito bacana, imagina ver todo mundo, ia ser um sucesso. Sim. Tem um comentário da Raquel aqui, que eu acho que ela achou na amostra dela esses dias, não foi, Raquel? Por isso que ela me deixou a pergunta. Você encontra com frequência ovos dormentes, efípios, nas suas amostras? Não, não tanto. Geralmente, pessoal, nas amostras da região litorânea tem mais. Né? Na região liminética, aí você tem que ir lá para o sedimento, mesmo que eles... Mas no litoral encontra bastante. Se tiver formalizado, não tem o que fazer, né? Se tiver fixado. Mas se for amostra natural, joga num potinho com oxigenação, meia dúzia de verdinho lá, que uma semana você descobre o que que é. Né? Isso eu estou chutando por cima, tá? Vai que o bicho é diferente, não eclode. Vai ter um evento de Limno até. Você Uhum. falou aí, o Cielo pode fazer a propaganda aí depois. Vai Ele vai lá. palestrar. Tava falando agora mesmo no chat, eu acho que já chegou a mensagem aí. Eu acho que é o simpósio de limnologia e saneamento do semiárido, que vai ocorrer em setembro. É um evento que tá sendo elaborado pelo INSA, pelo Instituto Nacional do Semiárido, e tem bastante palestras em relação à limnologia como um todo, que não são necessariamente somente aplicadas ao semiárido, mas que podem ser úteis para todo mundo, todo o Brasil, né? Eu vou dar um mini curso, mas as vagas já estão limitadas, né? Na verdade, todos os mini cursos já estão com vagas limitadas. Foi um sucesso aí todos os mini cursos, não só de fito, mas também de peixes, de zooplâncton, todos já encerraram as vagas. E eu recomendo que todos participem, é um evento gratuito, tá com chamada para resumos aí até o dia 4 de setembro. O evento irá ocorrer na semana do dia 21, 23 a 25 de setembro, então recomendo que todos participem aí. Já que é um evento gratuito, né, não custa nada participar. Além disso, eu abri a câmera e o vídeo aqui para fazer uma pergunta, aí a Tainá me chamou, aí eu queria aproveitar já para fazer uma outra pergunta também. Eu queria saber de você, Ricardo, André Ricardo, eu queria também parabenizar pela sua fala, pela sua palestra. Foi tudo incrível, belíssimo. Adorei conhecer os trabalhos que estão sendo desenvolvidos lá no Acre. É uma região que, de fato, vem sendo pouco estudada ao longo da história da limnologia brasileira, mas que está tendo um pouco de mais destaque recentemente, né, com seus trabalhos, com os trabalhos da professora Rosélia. Eu comentei que sou fã dos trabalhos da Rosélia desde da época lá do IBT, tanto com a flora do PEF, né, do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, como também alguns estudos que ela desenvolveu lá no Acre, no Lago Amapá, acho que é isso, né? O Lago Amapá, que ela desenvolveu alguns estudos lá. E gosto muito dos trabalhos dela. E eu queria saber, assim, se vocês têm notado alguma diferença na comunidade zooplânctônica que pode ser relacionada com algum efeito indireto do fitoplâncton. Por exemplo, alguns lagos ou rios de águas pretas ou águas claras que têm uma maior predominância do fitoplâncton. Isso ocasiona alguma mudança na estrutura do zooplâncton? Tem alguma dominância de uma espécie específica nesses lagos? Olha, primeira coisa, né? O Acre em si, como estado, ele não tem uma grande diversidade de ambientes aquáticos. Então, eu tenho 2 igarapés de água preta, que são no sistema Juruá. Aqui tem alguns laguinhos de água preta, mas coisa pequena. Mas, em geral, são de águas brancas, barrentas, tá? Os 2 rios principais, a maior parte dos lagos são de águas barrentas e brancas. Eu não tenho como responder isso para você, porque, sinceramente, a gente não tem estudo sobre isso. A gente tem essa lacuna, a gente tem observado, eu tenho umas observações pessoais que são feitas em algumas amostras com relação, especialmente, à questão das algas, das diatomáceas, né? Bacillariophysia, que a gente tem observado que tem uma relação inversa.
Então, locais que você tem uma presença muito grande de Bacillarius officinalis, geralmente são os lugares que você vai ter menos rotíferas e mais copépodes. Só que, assim, não são estudos que fizeram essa relação de uma forma bacana. O que é a forma bacana? Coletas padronizadas para ambas as comunidades, análise estatística relacionando, a gente não teve isso feito ainda, né? Então, inclusive, a gente não tem nenhuma publicação de fitoplâncton que coexiste com uma de zooplâncton no mesmo período. Tem o mesmo ambiente, claro, o Amapá, por exemplo, tem as duas coisas, mas são em épocas diferentes. Então, a gente está perdido sobre relação a isso. Para cladócero, eu sempre falo, né? Eu tenho uma frase, gente, vocês não vão ficar chateados comigo, eu sempre falo, para cladócero, pouco importa o fito, porque ele se vira com o que ele tem, né? A gente tem poucas espécies de cladóceros que são mais chatinhas na dieta, né? Geralmente os bichos que são muito grandes, né? A gente claro, tem alguns estudos que relacionaram com moina, com o tamanho da fêmea, essas coisas existem, mas me parece que a questão que pesa mais mesmo é a disponibilidade ali no momento, né? Tem alguma coisa que foi estudada, mas não foi de grupos daqui do Acre. Tem algumas amostras que foram analisadas no sentido da toxicidade de cianobactéria, que são estudos que foram feitos numa revisão que foi feita na época no INPA, né, pelo Melo, Sérgio Melo, que agora está na Federal do Oeste do Pará, que trabalhou com a toxicidade de cianobactérias, e tem uma coisinha do zooplâncton também. A gente fez até uma análise de natalidade e mortalidade na época, mas que usou amostras aqui do Acre, do Rio Acre, inclusive, mas as de estudos feitos aqui que relacionam as duas coisas, não temos nadinha, sério. Entendi. Eu tenho outra dúvida, mas é uma dúvida mais geral mesmo. Por exemplo, nos ambientes temperados, nós vemos assim uma explosão de Daphnia, né? E aqui na região tropical nós temos algumas ocorrências mais esporádicas. Alguns locais que tem Daphnia, acho que a espécie mais comum no Brasil é Daphne gesneri, né? Então eu queria saber se essa espécie ela é exótica ou ela realmente as Daphnes realmente são nativas e ocorrem naturalmente aqui ou elas foram introduzidas. O que você acha? Ou se alguém tem mais alguma coisa para colocar aí para adicionar? Olha, eu acho que introduzidas não foram, tá? Porque, assim, a gente tem ocorrência de lagos, por exemplo, a gente tem um rio de Daphnia que foi no Curuaúna, no Pará, que é no meio do nada, sabe? Tipo assim, o Igarapé é um reservatório no meio do nada, que veio do rio no meio do nada, e a bicha tá lá, tá? Sim. Mas eu acredito que aí vai entrar uma questão de concorrência e competição, né? Então, por exemplo, eu sempre falo, no Brasil, a parada é moina, mesmo se, eu não sei se vocês têm uma grande quantidade de ambientes eutrofizados aí. Aqui a gente não tem essa realidade ainda, né? Aquele ambiente verdinho com casquinha de alga, né? Que eu sempre falo, né? Que é a Cereodáfnia que manda, sabe? Né? Então, assim, aqui a gente não tem. Então, assim, a realidade atual nossa, aqui na Amazônia não é muito legal para Dáfnia, né? E pelo visto no Brasil ela ocorre, mas, sabe, assim, em nível de ocorrência natural, eu acho, assim, não tem nada beneficiando ela. Eu acho que ela perde um pouco para as moinas e para as bosminas, por exemplo, né? Eu falo para você, uma dúvida que a gente tinha muito em relação, inclusive eu ainda tenho, né? As diafanosomas são muito representativas aqui, né? Se eu pego um ambiente de água preta, é Bosminopsis, gente. Bosminopsis é uma desgraça lá, né? Tanto que na Amazônia eu tenho 3 espécies que ocorrem juntas. Então eu tenho lagos que têm picos de Bosminopsis deitercis, o negrensis, que ainda é restrito ao região de água preta, né? Agora está aparecendo em outros lugares, e o Brandorf, que é um específico também. Os 3 Bosminopsis ocorrem no mesmo lugar com altíssimas populações, ou seja, não estão usando a mesma coisa, né? Não estão aproveitando o mesmo recurso, né? Então, assim, quando eu fui para a Bélgica, nossa, eu ficava apaixonado pelas Dáfnias, né? Enorme, você via na ponta do teu dedo, você colocava a Dáfnia no bicho, a gota d'água, você via a Dáfnia na ponta do teu dedo, porque era um bicho enorme.
E ele falaram, ai, como é que são as dáfnias no Brasil? Eu sempre falei com uma resposta, tipo assim, tipo, a Daphnia, a Gesneri, ou Gesneri, né, a Gesneri, que é a que acontece de vez em quando, geralmente quando tem uma eutrofização ali a colar, né, mas eu acho que elas não são, ela não é introduzida, eu acho que isso separou, né, e veio com a gente, né, na separação dos continentes veio com a gente e foi coevoluindo, né, até porque a nossa Daphne aqui, ela é bem diferente das demais, né, ela é bem magrinha, mirruidinha, comparado com os Dafnião que tem para lá. Então, eu acho que ela Entendi. é nossa, é nossa. É Entendi. nossa, né? Como As se fosse dáfnias que eu brasileira. encontro, as dáfnias que eu encontro aqui em Pernambuco, elas realmente são visíveis a olho nu, Uhum. mas nada se compara a algumas dáfnias lá da região temperada, que eles falam que tem até 2,5 centímetros, né? Que são É, enormes. é As um minhas aqui é cachorro. 1 centímetro, no máximo 1,5 centímetros, 1.500 micrômetros, no máximo. Em relação às espécies, nos reservatórios que eu estudei no doutorado, nos ambientes eutrofizados, as que eu encontrei mais, em termos de cladóceros, foram Diaphanosoma, Seriodaphnea e Moina. Encontrei também Sarsilatona em bastante quantidade em um ambiente eutrofizado, mas que não tinha florações de cianobactérias, que não tinham tantos sintomas de eutrofização, mas que tinha uma grande quantidade de fósforo. Em termos de Uhum. copépodo, tanto o Notodiaptomos como o Thermocíclops, eles se destacam aqui em Pernambuco. Tanto em Uhum. relação a qualquer tipo de floração, seja de clorófita, de cianobactéria e mais. E em termos de Daphnia mesmo, só encontrei Daphnia em ambientes que tinham florações de Ceráceum. Eu acho que o Uhum. Ceráceum ainda não chegou aí na região norte como um dinoflagelado invasor, mas Não. tanto no Nordeste como no Sudeste, na região Sul, é um dinoflagelado que já está bem preocupante, e até no Centro-Oeste também, em termos de florações que são em uma densidade tão alta quanto as densidades de florações de cianobactérias. Então, é algo que está bem preocupante. E, por incrível que pareça, nesses ambientes com florações de Ceráceum, eu encontrei uma grande quantidade de cladóceros, especialmente Daphnia e Diaphanosoma. Acho que pela grande quantidade desses cladóceros, né, pelo grande tamanho desses cladóceros, eles conseguem se alimentar do Ceráceo. Uhum. Eu lembro que quando teve aquela crise da Cilindrospermopsis, né, que foi, acho que foi quando a gente descobriu que existia cianobactéria, né, que ela teve todo aquele caos de toxicidade e tudo mais junto com a microcistis, que foi, você fala que admira os trabalhos da Rosélia, se você conhecer ela, você vai admirar mais ainda, porque ela é uma figura, Que né? bom. Ela fala que foi a primeira geração das algas, foi quando todo mundo conheceu alga no Brasil. A gente observava, né, muito a Cerodáfnia, eu acho que ela também está entre as mais populares, assim, e microcistes com bosmina, num trabalho que eu fiz de um reservatório lá no sul do Brasil, quando eu ainda estava na graduação. Foi um reservatório que teve grandes florações de microcistes, inclusive ele não é mais um reservatório, ele é um lago, porque ele não abastece mais a região de Curitiba. Mas na época foi bosmina a bola da vez. E aí você pensa, pô, mas a bosmina é tão pequenininha, mas é porque ninguém viu aquelas bosminas que eu vi. Tá? As bosminas do Iraí, quando a gente coletava, que estava com as florações, as bosminas tinham 600 micrômetros, gente. Tu já viu uma bosmina de 600 micrômetros? É do tamanho de uma moina. Então, assim, o pessoal ficava... Eu tenho até hoje bosminas lá guardadas, né? E... Então, assim, mas a gente não tem, para você ver, assim, não temos nada relacionando. Então, por exemplo, tudo que a gente tem de estudos estão relacionados com alguns fatores abióticos. A Ronilda fez no Igarapé São Francisco uma relação com nitrogênio, fósforo, que não foi muito forte, né? Então, assim, mas também, né, foi uma análise bastante superficial. E eu acredito que a gente precisava começar a unir essas duas coisas, sim, né? A gente só precisava de alguém que topasse o desafio, porque a gente não tem mesmo, né? E com relação eu sempre falo, né? A gente, antes da gente pensar numa possível introdução para crustáceos aqui, especialmente os micros, a gente tem que pensar a gente está identificando errado.
né? A gente está usando guia errada, a gente está usando uma referência não adequada, porque esses grupos, eles têm uma relação direta com a nossa evolução enquanto sistema geográfico, né? Então, a gente tem que sempre pensar. Agora, de vez em quando, a gente encontra, por exemplo, para Quidorídeo, de vez em quando aparecem umas coisas que a gente fala assim, não era para estar aqui. Aí a gente tem que voltar para ver se a gente não está olhando errado. E, geralmente, até agora, a gente olhou errado. A gente, né? Isso aqui é Equidoros, sei lá, esféricos. Né? Mas peraí, esféricos, região temperada. No Brasil não existe. Vamos ver a pata e chega lá, é um Irinotus modificado, alguma coisa dessas. Então, assim, a gente tem muito disso. Quidoride e Bosminide não é muito minha praia. Eu sempre recorro aí aos laboratórios vizinhos aqui da universidade que trabalham de fato com zooplâncton, né? Porque minha praia mesmo é esses cadóceros grandes que tem todas as estruturas bem visíveis que dá para me identificar. Quando não, eu recorro aí aos colegas universitários para me dar um help aí. Mas aqui eu queria deixar... Eu trabalho com fito, né, Tainá? Mas eu queria deixar aqui registrado meus parabéns à sua palestra. Foi incrível, eu aprendi bastante com os lagos lá do Acre. Eu adorei sua fala, André, foi realmente muito esclarecedor e que deixou muita curiosidade em termos de como que seriam todas essas relações ecológicas lá nos lagos de águas claras, de águas pretas lá do Acre, toda a região amazônica. Parabéns. Beleza. O Pedro tem uma pergunta aí, ó. Isso. Falar rapidinho, tem um artigo do Mauro Melo, que é da Federal Rural de Pernambuco, foi do ano passado. Da minha universidade, por acaso. Sim, que foi do ano passado, que fala exatamente sobre distribuição, né? Como que o zooplâncton chega em um determinado local, através da dispersão de aves. E aí ele fala até do tamanho dos pés das aves, né? Da pata, sei lá. Enfim, e como isso trabalho pode do Cláudio influenciar... Júnior, gente, muito interessante. Tem 2 trabalhos, um do experimento e um trabalho de monitoramento, que o Cláudio falou dessa dispersão do zooplâncton por aves e como que o formato da pata das aves, né, influencia nessa dispersão do zooplâncton. Bem interessante mesmo. É bem legal. Vou mandar aqui no chat. Uma coisa que todo mundo sempre pensou que era possível e que nunca ninguém tinha estudado. Pois é, né? Agora temos a oportunidade de ver isso aí na literatura científica. E lembrando que, assim, quando a gente fala para a Amazônia, né, a gente ainda está numa bolha, né? Então, a Amazônia ainda, como bioma, ela ainda está... Bom, a gente está sofrendo uma pressão cada vez maior. O que era Mato Grosso antes, agora é Rondônia, né? Está subindo. A fronteira agrícola sobe, pressiona e desmata e queima. Mas a gente ainda tem muitos endemismos aqui. A gente tem um espaço muito fechado, né? Por enquanto. Não sei quanto tempo você vai aguentar. Do jeito que está, não vai durar muito, mas... É verdade. E com esse nosso ministro do Meio Ambiente, né, falando aqui, aproveitando a oportunidade que é uma apresentação pública, a situação está cada vez pior, né? Com esse nosso ministro do Meio Ambiente autorizando os incrementos de produção agrícola, autorizando o aumento das áreas desmatadas e tudo aí de degradação ambiental, a situação só piora. Pode ficar à vontade, Pedro. Acho que a Raquel também quer falar alguma coisa depois. Oi, boa noite. Primeiro eu queria agradecer a palestra, foi muito boa mesmo. Eu não tinha noção, assim, como que era a pesquisa do zooplâncton na Amazônia. Confesso que eu até fiquei com um pouco de vontade, porque eu sempre quis ir para a Amazônia, então quem sabe um dia ir para lá para trabalhar um pouco mais, ajudar a expandir a questão do zooplâncton no ecossistema amazônico. E eu gostaria só de confirmar uma coisa, com relação às amostragens, eu vi que com relação à riqueza, teve muito mais frutíferos e cladóceros do que copépodas. Mas com relação à abundância, como que foi? Seguiu mais ou menos esse padrão ou teve algum desses outros grupos que teve uma abundância maior? Segue mais ou menos o mesmo padrão, Pedro. A gente, para copépodo, isso é uma coisa que a gente tem investigado um pouco, né? A gente, no trabalho da Ronilda, a gente pensou na amostragem para copépodo, porque é o mais raro, né? Foge mais rápido, tem mais escape,
Então, o volume de água foi voltado para copépoda e rotífero, Tecameba e Cladócera que se ajustasse, mas teve muito pouco também, né? Então, a gente até coloca no texto isso, né, que pode ter um efeito da amostragem na baixa densidade de copépito, mas com relação a rotífero e Cladócera, a abundância é bem clara. Rotífero Tecameba em primeiro lugar, tá? Claro, depois vem os rotíferos aí em quantidade e os Cladóceros, né? Para o trabalho do Guilherme, aí não é tão assim, né? A gente teve amostras que tinham pouquíssimas Tecamebas, algumas mais Cladóceras, e, né, que a gente também olhava. Aí também pode falar. Eu posso? Claro, eu só ajuda a responder a pergunta. Boa noite, pessoal. Então, a gente decidiu trabalhar só com cladóceros, mas, obviamente, as outras coisas também vieram na coleta junto. E, sim, Tecameba, bomba, não tem jeito, elas são as donas do pedaço, e os outros 3 grupos que lutem. Depois, em seguida, vem os rotíferos, eles foram até que bem abundantes, e copépodo, coitados. Copépodo não há. E os cladóceros estão ali, quase indo para o rumo dos copépodos também. Mas, de qualquer forma, pelo menos onde eu trabalhei, o que mais predominou foi a Geafanosoma e deixa eu lembrar o nome da espécie, é um quidorídeo, Ephemeroporus. Um grande. Eu esqueci a espécie, mas é um Ephemeroporus. E foi isso, mas basicamente Tecameba. A gente isso é uma preocupação que a gente tem, que eu estou tendo ultimamente. O número de a densidade, não é nem densidade, não posso nem falar, a captura de copépodos adultos está muito baixa. É claro que não é um reflexo do ambiente, é um efeito do aparato de coleta, né? Obviamente. Mas na próximo estudo, a gente vai tentar fazer uma adaptação disso, né? E a gente encontrou bem poucos, né? Na verdade, historicamente, no Acre, se você for levar em conta o que foi publicado, a gente diria, aqui não tem copépoda, mas, tem, a gente só não está conseguindo pegar eles, porque o bicho tem uma capacidade de fuga muito grande do aparato, né? Talvez a gente trabalhar com motobomba de sucção, a gente, com uma potência mais alta e tal, mas nos arrastos que a gente tem feito, tem aparecido poucos, né? Náupilio, obviamente, vem bastante, copepodito também, mas adulto é mais raro. Quem teve o maior registro até agora foi o trabalho da Ronilda, que teve alguma coisinha a mais. Agora vamos ver nos outros, né? Não sei se porque também a gente está focando mais nos outros grupos, a gente acaba não dando tanta atenção para os copépodes, mas um teste de amostragem seria interessante. Tá, não sei se a Raquel quer falar alguma coisa. A Raquel tá falando que tá achando uns copépodas lá. Acho que tá travando um pouquinho. Estão me ouvindo? Sim. Tô. Bom, primeiramente, parabéns para ti e para a tua equipe aí pela palestra, foi muito esclarecedora. Bom, falando de copépodas, primeiramente, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas tem né, que é o Lago Guaíba. A gente coleta realmente, filtra bastante, mais de 1.000 litros, geralmente, e a gente está encontrando muito copépoda, principalmente nessa fase de cheia, né? A gente teve agora até uma enchente aqui, não sei se vocês ouviram, no Rio Grande do Sul, e a minha coleta, ela foi logo após essa enchente, tanto que os lugares que tinham 2 metros de profundidade, quando eu fui coletar, estavam em 6, né? Um aumento muito grande na coluna d'água. E eu encontrei muita coisa diferente, até o Argeodiaptus, né, que eu nunca havia encontrado, apareceu. Então, aqui está acontecendo isso. Claro que é evidente que a maior parte são os náuplos e copepoditos, mas os adultos estão sendo bem representativos, o que me surpreende. Mas isso é uma exceção, né? Isso é uma exceção, porque nos ambientes que eu costumo trabalhar é bem menos, né? Dominância maior de rotífera,
E às vezes vem 1, 2 adultos de copépoda. É mais ou menos assim. A pergunta, na verdade, nem era uma pergunta, né? Era só para discutir um pouco a questão de encontrar, se você encontra ovos de resistência, efípios, né? Porque existem alguns ambientes que eu coleto, mais assim, lótico, que acaba vindo junto a alguns ovos de resistência. E lá no laboratório, né, que eu fiz o doutorado, tinha alguns trabalhos que foram TCC, enfim, que tinha esse interesse em avaliar a morfologia do ovo e com a fase ativa, sabe, conseguir identificar o gênero, pelo menos, através da morfologia do ovo, né? Então, eu achei muito interessante, é uma coisa que eu tento fazer sempre, que nem cimocéfalos, que tem um ovo de resistência bem característico, muitas vezes eu encontro, e daí eu costumo colocar como a presença daquele ovo ali, indicando que cimocéfalos ocorre naquela região, né, naquele local. E eu acho interessante isso, eu queria saber se tu costuma encontrar, se tu faz esse tipo de observação. Olha, a gente encontra, não tanto, né, o Guilherme encontrou bastante, a Ronilda também, os meninos não estão encontrando tanto no Casumbá, mas de vez em quando aparece. Nós não andamos com eles, a gente ignora, né, a gente, por enquanto, porque eu não tenho muito domínio de identificar, né, o ovo. Isso entra muito pela razão. O pessoal do INPA conseguiu terminar o ano passado um protocolo bem legal para cultivo desses ovos e eclosão, né? Eu não sei até que ponto, Raquel, ele já foi publicado esse trabalho. Ele era um doutorado de uma aluna que se chama Raíze. E ela, inclusive, tem um outro trabalho de uma estudante que está na FURG fazendo doutorado, a Maybe, que foi muito... Sim, a Maybe, isso, o trabalho dela do mestrado e do PIB que foi voltado para isso, né? E eles têm agora um protocolo, eu não sei se isso já saiu, porque assim, não é um protocolo rápido, né? De laboratório, porque, né, tendo uma cepa isolada, tendo um areador, tendo um fluxo contínuo de água, bota lá os ovos eclodem, né, manipulando temperatura. Eles tiveram um bom sucesso com isso. Mas a gente não faz esse levantamento. O que eu tenho agora lá é uma amostra que foi conseguida de sedimento, né, da professora Sheila, que fez a coleta, entupida de ovo de resistência. Tem assim, sabe, ela é 50% sedimento, 50% ovo de resistência. Tá lá. Um dia eu vou sentar e vou olhar com ela e vou ver o que dá para sair de lá, né? Mas a gente acabou não incluindo nos estudos esse monitoramento, porque eu acho muito complicado e acaba sendo uma análise, como a gente não trabalha, ainda não fez nenhum estudo sobre a questão da sazonalidade, né, para zooplâncton, são estudos ainda pontuais, são recortes de estação, a gente ia ficar meio que sem ter com que comparar, né? E aí tem uma outra coisa, né? A gente tem estudos que foram feitos ou no período de águas baixas ou no de águas altas, e não na transição, que é quando aparece mais. A gente já sabe que a maior captura de ovos de resistência é no período de transição, é quando está subindo ou quando está descendo, dependendo da espécie do ciclo dela. Aqui, né? Na região que tem esse padrão um pouco mais forte. Então, a gente não tem, mas é uma coisa que eu tenho interesse, né? Inclusive, uma das razões que eu tinha convocado essa estudante para montar uma infraestrutura simples para um cultivo simples, é justamente para a gente jogar os ovos lá e ver o que sai dali. Porque para Cladócera é muito mais fácil, né, de você ter esse cultivo, não dá muito trabalho não, entendeu? É bem tranquilo, mas a gente acabou ficando com isso aí parado, né? Sim, eu acho que travou um pouco para ela de novo. Eu vou aproveitar, deixa e falar aí também. Eu também conto os ovos do zoo, né? Quando tá na minha amostra. Até para questão de ver se naquele período que eu coletei a amostra tinha um maior nível de reprodução, né? Do zoo. Uhum. E estava acontecendo com a minha amostra, que eu estava falando com a Raquel, era que teve uma época que eu coletei
que eu não lembro exatamente qual foi, se foi período de seca ou chuva, mas as minhas gosminas estavam perdendo todos os ovos e eu não conseguia contar. Elas ficavam sem nenhum ovo. E tava solto, sabe? Os filhotes. Solto na amostra. E tava muito ruim de contar, porque você confundia às vezes os náuprios. E aí eu fui para um evento e eu tava falando com a Viviane, a esposa do Mauro Mello. E eu até falei com a Raquel, que ela me falou para usar água com gás na amostra. Então, você coleta, põe um pouquinho de água com gás, e depois que você põe um pouco do formol. E aí, quando eu fui fazer isso para as minhas amostras do TCC, nossa, deu uma diferença super significativa. Todos os bichinhos vieram com ovos dentro da câmara incubatória, e aquelas características que a gente não vê nos rotíferos, tipo, a gente não tem o braquionos, a gente não vê o pezinho do braquionos, né? Ele fica atrofiado. Tava aparecendo depois que eu usei a água com gás. Então, dá para até para fins de diversidade funcional, a gente precisa dessas características, né? Então, isso. Dá para usar com gás. Você anestesia o bicho com o carbono, com o CO da água com gás, com o CO2 da água com gás, né? E aí ele tipo, você fixa ele, porque vamos falar a verdade, o formol é um impacto no animal, né? Então ele contrai todinho. E aí a água com gás ajuda eles a ficarem paralisados antes disso. A gente observou também que as amostras fixadas com álcool costumam ter um resultado melhor para fixação, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir formol aqui, né? A gente não consegue, é difícil, então a gente acaba usando muito álcool, só que o álcool tem o outro lado, né? Porque tem que ir trocando sempre, é um saco trabalhar com álcool, mas é a nossa solução. E também tem um truque, né, que eu preciso lembrar onde que eu li isso, que se você não tem água com gás, você pode usar o bicarbonato de sódio, mas tem que ser uma quantidade específica por ml, senão também o bicho explode junto com a efervescência, né? Também ajuda a fixar o bichinho mais inteirinho com os ovinhos. É aquela coisa mais linda, né? Você vê um cladócero grandão com as antenas bem prostradas, né? O ovo, a câmara incubatória cheia, né? Tipo diafanosoma, por exemplo. Agora, se tu não faz isso, ela vai toda torta, com a carapaça lá para cima, as patas para baixo, com alegria. Tem também o pessoal que usa açúcar, né? Coloca açúcar no formol. Acabaram de mandar aqui. Usa uma solução de glicose, então tem várias alternativas, né? A gente sofre muito aqui para conseguir alguns insumos, porque a gente não tem tratamento, então, né, formol, né, é uma desgraça de trabalhar. E aí a gente está usando álcool 70 e vamos com Deus, mas a gente agora, talvez a gente comece a pensar em formas diferentes, porque a gente está gastando muito álcool e sofre demais para usar, né? O álcool é difícil mesmo de manusear, especialmente no manuseio da amostra, né? Porque daí você tem que tirar do álcool, passar para a água, depois de colocar no álcool de novo. E como é que tu olha no microscópio o álcool? Os bichos ficam andando para lá e para cá, ficam rodando na tua cara. Sim, acho que a Raquel acabou saindo até. Bom, eu acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. A gente já está indo para 2 horas já de palestra. Muito obrigada, prof. Desculpa se eu te ocupei tanto aí. Imagina, vocês anotaram o meu e-mail lá, eu vou mandar aqui no chat de novo, mas vocês têm contato aí direto com os meninos, eles todos, né, estão aí disponíveis, né, e precisando, estamos aí, à disposição. Dentro do que a gente pode fazer, a gente dá um jeito, né? O ano que vem eu estou livre de gestão, não sou mais coordenador de nada, então vou estar só dando aula e fazendo pesquisa e orientando, então estou livre. Beleza. Foi todo mundo prestigiar o orientador hoje, muito bem, ó. Tá aí, Andressa, Larissa, Ronildo, Guilherme, sucesso. Tá certo, André, muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram até o final aí. A gente vai conversando. Obrigado pelo convite. Depois eu te mando a palestra gravada, tá certo? Beleza. Beijos, pessoal. Bom final de semana e resto de final de semana, domingo. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, pessoal. Boa noite para todos. Bom final de semana.